Você sabe que faz um tempo que a gente não ganha a Copa do Mundo. E sabe também que a gente que é brasileiro tem uma relação especial com a nossa seleção. Será que o fato da gente estar tanto tempo sem um título afeta a forma que a gente vê a amarelinha? Desde quando o brasileiro se relaciona assim com a seleção? E mais, será que é só esse jejum de títulos que afeta a forma que a gente a enxerga? Essas e outras questões serão trazidas e discutidas aqui neste canal. Sejam muito bem-vindos ao Brasilidade em Jogo. Eu sou a Laura Siquerino e eu vou guiar vocês nessa jornada verde e amarela. Lá atrás, quando teve seu primeiro jogo oficial, a seleção já começou a despertar paixões. Caso você não saiba, esse jogo foi no dia 21 de julho de 1914 e aconteceu porque um grupo de atletas paulistas e cariocas foram convidados para enfrentar o time inglês Exeter City, que estava em excursão aqui pelo continente americano. Lá no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o selecionado brasileiro venceu por 2-0 e foi aí que começou a mítica superioridade do brasileiro em campo. O que é o futebol brasileiro, que é o futebol arte, que é o futebol moleque, que é o futebol menino, que é o drible, que é essa característica sempre foi do futebol brasileiro, mas claro que antigamente o futebol chamava muito mais a atenção, né. Você faz uma linha do tempo, o brasileiro sempre teve orgulho de dizer que é brasileiro e quando a gente viaja para fora do país, seja quaisquer país que estejamos, as pessoas sempre falam: "Brasileiro, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho". Então, nós ainda somos muito associados com o futebol, né. O Brasil, eh, sempre vai ser respeitado como um dos maiores e um dos melhores no futebol, mas, a gente precisa voltar a buscar a nossa essência. Tenho percebido, bastante diferença na seleção brasileira, não só de atitude, mas também de qualidade. Acho que nos últimos anos, não é que não tenhamos jogadores de qualidade, mas a qualidade que tínhamos no passado era muito superior. Se você pegar, por exemplo, a Copa de 2002, do lateral até o atacante eram todos craques, né. A partir desse jogo, foram desenrolando os primeiros compromissos oficiais de uma seleção que estava nascendo. E por mais que ainda não tivesse uma entidade nacional para cuidar desse esporte, como é o caso da CBF nos dias de hoje, já tinha sua primeira conquista internacional, a Copa Roca. Mas o nosso foco aqui é outro. A primeira Copa do Mundo de todas aconteceu no ano de 1930 e já em 1970 a seleção brasileira era tricampeã mundial, a primeira e única até então. A primeira conquista mundial do Brasil foi na Copa de 58, na sexta edição da competição. Em território sueco, a seleção deu nome e conquistou a tão sonhada Jules Rimet, que à época era o nome da taça, e com maestria, hein? 5-2 contra a seleção anfitriã. Foram 2 gols de Pelé, 2 de Vavá e 1 de Zagallo. Não contente em vencer sua primeira Copa, na edição seguinte o Brasil foi campeão de novo. O Brasil foi campeão no Mundial do Chile com o placar de 3-1 contra a Tchecoslováquia. Os gols foram de Amarildo, Zito e Vavá. Agora, no Mundial de 70, a gente tem algumas curiosidades. Vamos começar pelo fato de que o Brasil estava passando por uma ditadura militar, que não derrubou somente o governo democrático, mas também toda a comissão da seleção, que foi dissolvida. Para quem fala que futebol e política não se misturam, a história nos mostra o contrário, né? Foi então que começou a preparação para a Copa sob um esquema militar bastante rígido. E o resultado não poderia ser outro, né? Para alguns, essa seleção aí de 70 é tida como a melhor de todos os tempos. No Mundial do México, o Brasil ganhou da Itália pelo placar de 4-1. E os gols foram de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Com isso, o Brasil se tornou detentor oficial do troféu da FIFA, a famosa Jules Rimet. E ela foi exposta na sede da CBF lá no Rio de Janeiro. Isso porque a gente se tornou o primeiro país a ser tricampeão. Mas no ano de 1983, ela foi roubada e ninguém nunca mais achou. Tá aqui a outra curiosidade. Um período não tão interessante, no entanto, estava prestes a surgir. Do tricampeonato até o tetra, foi um jejum jamais visto na história da seleção brasileira. Foram 24 anos sem conquistar o mundo. A gente estava mal acostumado, né? Foi no dia 17 de julho de 1994 que a amarelinha voltou a erguer o troféu.
E não só ergueu o troféu, mas alcançou 2 marcos históricos. Protagonizou a primeira decisão da história das Copas a ser decidida nos pênaltis e foi a primeira seleção a ser tetracampeã mundial. A última vez que a gente teve a alegria de erguer o troféu e gritar é campeão foi em 2002. E não foi uma conquista qualquer, é claro, foi a consolidação da seleção brasileira como de fato a maior do mundo. A primeira e única a deter 5 títulos de Copa do Mundo. E assim é até hoje, caso você não se lembre. 2002 para chegar lá foi um sufoco, né, o Brasil classificou na bacia das almas, trocou 3 técnicos durante as eliminatórias, passou pelo, Luxemburgo, Leão, até chegar o Filipão, e foi classificar ali praticamente no último jogo, como aconteceu em 94, que classifica no último jogo, mas era uma forma diferente de disputar as eliminatórias, mas enfim, ganha do Uruguai, vai para a Copa de 94. E muita gente não acreditava. Então tem gente que: "Ah, tá em crise, então vai dar certo, tomara que continue assim", porque nas últimas agora com o Tite, que ficou liderando, liderando, chegou na Copa e não levou, então é questão de superstição de alguns. Eu prefiro que vá bem, monte logo um time bom, mas há quem sempre pense que a crise ajuda. Então problemas, claro, eles existiam. Esse 2002 que foi campeão, é o que eu estou te dizendo, sofreu demais para chegar até lá. Lá no Japão, com 2 gols do Ronaldo Fenômeno, a gente foi bastante feliz contra a seleção da Alemanha. Muito bom ganhar. Nossa, é muito bom ganhar e eu pessoalmente me lembro bem de estar festejando ali. Depois dessa conquista, a seleção não teve tantos episódios felizes assim. Sabe quantas Copas a gente está sem ganhar? Então vamos lá. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e não vai ganhar em 2026. Então são 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nem chegamos na final. Chegou na final em 98, perdemos, ganhamos em 2002. E 3 Copas do Mundo que a gente ganhou, bem, para vocês foi 58, 62, 70. Nós temos 5 Copas. Sendo que 3 quem ganhou foi os jogadores da década de 50, 60 e 70. E da década de 90 quem ganhou foi Romário, Bebeto, Mauro Silva, Dunga, todos esses caras que foram fodidos. Depois ganhamos em 2002, com a maior geração, na minha opinião, de todos os tempos, tirando o Pelé, que foi 2002. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, né. Aí depois essa vergonha durante esse tempo todo. É vergonhoso. Dá nojo, dá vontade de vomitar quando se pensa em seleção. Porra, desculpa, ninguém tem mais saco para assistir a seleção brasileira, ninguém mais gosta de futebol brasileiro. A gente não tem edificação nenhuma com esses caras. Nem eles têm com a gente, nem eles têm com a gente. Então, eu acho que quando chega a Copa do Mundo é do caralho, todo mundo quer assistir, porque é um evento incrivelmente maravilhoso, mas jogos do Brasil, cara, não tem mais o apego que tinha, não é no passado, no presente e no futuro. Você só tem apego a eventos que são bons e aqueles que te fazem de uma maneira pra você ficar sentado na televisão assistir. A gente teve a Copa de 2006, teve a Copa de 2010, mas não chegou nem perto de decidir uma Copa. O mais próximo que a gente chegou foi em 2014, quando a gente foi eliminado na semifinal. Você lembra o que aconteceu nesse ano, né? Ele mesmo, o 7-1. Curiosamente, quem nos deu esse trauma foi a mesma seleção que nos deu a felicidade lá em 2002. Pois é, a Alemanha. E tenho certeza que alguns alemães jornalistas estavam lá em Belo Horizonte no 7-1 e ficaram olhando para mim também, falando: "E aí, como é que faz agora?" Olha a vingança. E esse é um troco que não vai acontecer, né, não vai ter uma semifinal numa Copa do Mundo no país e ser 7-1, né, precisaria ser uma Copa na Alemanha, né, e você ir lá dar um troco, não, olha. Depois disso, não sei, parece que o sonho do Hexa tá cada vez mais distante. Você não acha? Fica aqui comigo que no próximo vídeo a gente vai comentar um pouquinho, a gente vai conversar sobre esse acontecimento que ainda dói, né? Muito obrigada e até mais! Eu vou fazer aos poucos, porque é muita coisa pra falar, eu já tenho bastante coisa, mas... Eu sou a Laura Siquerino e eu vou guiar vocês nessa jornada. Porra.
Esse silêncio me deixa nervosa. É, eu tô meio Então para de dançar. não, eu não tô dançando, eu tô dançando. A seleção já começou a despertar paixão. Esqueci. Eu erro, eu fico nervosa. E não foi uma con ai.